E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos ver mais uma das propriedades das potências, e é a propriedade da divisão de potências que possuem a mesma base. Mas antes de irmos para a propriedade, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas diariamente. Então vamos analisar um pouco mais sobre esta propriedade. A propriedade que nós vamos conhecer neste vídeo é a divisão de potências que possuem a mesma base. E para analisar esta propriedade nós vamos começar com um exemplo e resolver o cálculo deste exemplo, no qual nós temos 2 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado à quarta potência. E para resolver este cálculo, nós vamos calcular as duas potências, esta que nós temos no numerador e esta que nós temos no denominador. E nós teremos o seguinte, 2 multiplicado por ele mesmo, de forma que o fator 2 é repetido 6 vezes, isso no numerador. E no denominador, o fator 2 é repetido 4 vezes, uma vez que o expoente do denominador é igual a 4. E calculando essas duas potências separadamente, no numerador nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4, vezes 2, que é igual a 8, vezes 2, que é igual a 16, vezes 2, que é igual a 32, vezes 2, que é igual a 64. Enquanto no denominador nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4, vezes 2, que é igual a 8, vezes 2, que é igual a 16. Portanto, nós temos 64 dividido por 16, que é igual a 4. E esta é uma primeira maneira de resolver este cálculo sem utilizar nenhuma propriedade. E agora nós vamos resolver este cálculo de uma outra maneira. Nós tínhamos 2 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado à quarta potência. Então, nós repetimos o fator 2 6 vezes no numerador e repetimos o fator 2 4 vezes no denominador. E neste ponto, nós conseguimos simplificar 4 fatoriais 2 que nós temos no numerador com 4 fatoriais 2 que nós temos no denominador. Ou seja, nós teremos o seguinte: 4 desses fatores que nós temos no numerador serão simplificados com os 4 do denominador, e o que vai nos restar é apenas a multiplicação 2 vezes 2, cujo resultado é igual a 4. E assim, vocês podem observar que nós resolvemos este exemplo da primeira maneira e da segunda maneira, sendo que na segunda maneira nós não realizamos todas as multiplicações do numerador nem do denominador. E agora nós vamos apresentar a propriedade na qual nós temos a divisão de duas potências que possuem a mesma base. E esta propriedade nos diz o seguinte, que quando nós temos uma potência, por exemplo, a elevado a m, dividido por outra potência, a elevado a n, de forma que a base a se repete, o que nós podemos fazer é repetir a base da potência, que no caso é a, e subtrair os dois expoentes, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Ou seja, nós teremos a elevado a m menos n. Mas por que nós podemos realizar esta subtração? E o segredo para esta subtração está aqui nessa segunda maneira que nós resolvemos o exemplo. Vocês podem observar que aqui no numerador nós tínhamos 6 vezes o fator 2, enquanto no denominador nós tínhamos 4 vezes o fator 2. Então de 6 fatores, nós excluímos 4. Por que 4? Porque 4 era a quantidade de fatores 2 que aparecia no denominador. Por isso que nós podemos reescrever esta divisão da seguinte maneira. Nós tínhamos 2 elevado à sexta dividido por 2 elevado à quarta. Portanto, nós podemos manter a base e subtrair os expoentes, ou seja, calcular 6 menos 4. E o resultado dessa subtração será o novo expoente da potência. E lembrando que nós podemos fazer isso porque, como os fatores são comuns e nós temos apenas multiplicações, nós vamos subtrair a quantidade de fatores que se repetiriam no numerador e também no denominador. E desse modo nós teremos 2 elevado a 6 menos 4, cujo resultado será 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E desse modo, como vocês podem observar, realizamos este cálculo de 3 maneiras diferentes, mas utilizando a propriedade das potências, o nosso cálculo se tornou muito mais ágil. E é importante ressaltar que neste cálculo, os nossos expoentes 6 e 4 não eram números muito significativos, porque se por exemplo nós tivéssemos 2 elevado a 2000, seria complicado repetir o fator 2 2000 vezes. Também por isso que é importante conhecer esta propriedade das potências. E agora nós vamos analisar um outro exemplo envolvendo esta mesma propriedade. Nesse segundo exemplo nós temos 5 elevado a 19ª potência multiplicado por 3 elevado à 5ª potência e tudo isso dividido por 5 elevado a 17ª potência multiplicado por 3 elevado à 4ª potência. E como podemos observar, no numerador nós temos duas potências e no denominador também, de forma que as bases das duas potências do numerador são 5 e 3, e essas mesmas bases aparecem no denominador. Sendo assim, nós podemos repetir as duas bases e subtrair seus respectivos expoentes.
Então nós teremos o seguinte: 5 elevado a 19 menos 17, uma vez que 19 era o expoente do numerador e 17 o expoente do denominador da base 5, e tudo isso multiplicado por 3 elevado a 5 menos 4, uma vez que o 5 era o expoente que nós tínhamos aqui no 3 no numerador, enquanto que o 4 era o expoente que nós tínhamos no 3 no denominador. Agora basta resolver essas duas subtrações. Nós teremos 5 elevado a 19 menos 17, que é igual a 5 elevado ao quadrado, enquanto que 3 elevado a 5 menos 4 é igual a 3 elevado à primeira potência. E assim nós teremos 5 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado à primeira potência. Ou seja, nós temos 25 vezes 3. E 25 vezes 3 é igual a 75. E desse modo, nós resolvemos mais um exemplo envolvendo divisão de potências de mesma base. E imagine como seria resolver este exemplo se nós tivéssemos que calcular 5 elevado à 19ª potência e 5 elevado à 17ª potência. Seria muito mais trabalhoso. E você conseguiu compreender um pouco mais sobre essa propriedade das potências? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa explicação que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução de exemplos que envolvem as propriedades das potências. Não se esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro das novidades que são postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.